Hoje o tema desse vídeo é um dos temas que eu mais vejo perguntas, entre os empreendedores do mundo digital. Hoje o tema é sobre plano de carreira e bonificação. Meu nome é Rafaela Pessin, eu estou no mercado digital há mais de 6 anos e eu te ajudo a formar times comprometidos no remoto, no digital. E sobre bonificação e plano de carreira, hoje a gente vai falar vários assuntos, entre eles o porquê que a gente vai implementar isso, vamos diferenciar o que é plano de carreira com bonificação, a gente vai ter os requisitos para ter cada um deles, independente de qual deles que você quer ter, tá? Critérios para escolher, como eu vou escolher, quem vai receber esse plano de carreira, vai ser apto a buscar isso, e como eu implemento. Vai ser um vídeo bem grande, a gente vai falar uma base sobre isso, e antes que eu comece, eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal, porque esse assunto é muito importante, então prestigie, e também, se algum insight te vier dentro desse vídeo, por favor, comenta aqui quanto que isso te ajudou para você implementar, tá bom? Dúvidas também, Deixa nos comentários, a gente tá aqui. E se você estava procurando um vídeo sobre isso para complementar ou para começar esse assunto dentro do seu empreendimento, já deixa um curtir aqui, porque, nós estamos aqui para contribuir essa tua contribuição comigo. Combinado? Bom, fiz um roteiro aqui, uma colinha para que eu pudesse, de fato, colocar todos os assuntos. Eu escrevi muita coisa aqui para que a gente pudesse, de fato, sair desse tema de uma forma super rápida, objetiva. Meu objetivo não é que você fique aqui um super tempo, eu quero ser muito objetiva nesse tema, mas eu passar por todos esses aspectos que eu acabei de introduzir. E o primeiro deles é em relação a por que bonificar, por que pensar no plano de carreira, por que isso é tão recorrente no nosso mundo. Justamente porque a gente está num mundo onde as pessoas são do digital e elas são fortemente empreendedoras, A gente tem uma predominância aí do pessoal que acaba entrando no digital, essa questão do empreender, Até porque, como base, eu não sei se você se recorda, mas quando eu entrei no Fórmula em 2018, o slogan do Érico era empreender transforma. Então muita gente veio disso, Veio desse mundo do empreender, Que é um fator bem dominante aí do mercado. Então as pessoas, elas são movidas por resultados. Não adianta tu ter uma pessoa dominante no teu time e tu não trazer esse tipo de bonificação. Essa pessoa não vai ficar se ela não tiver uma bonificação. Então, por isso que acabam, vindo pessoas com esse perfil, porque o mercado já trouxe isso e você também precisa estar atento, porque você quer reter os seus talentos. Então, esse é um dos grandes motivos aí que a gente faz a bonificação. Ele também é uma tradição dentro do mercado corporativo, do mercado tradicional, que o pessoal chama ali da participação de lucros e resultados, quando a gente fala em bonificação, ou então do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual aí das carreiras, tá? Então, isso já vem do mercado tradicional, então não é uma coisa aqui que a gente está inventando, só que eu quero trazer como que a gente adapta para o nosso mundo, para a nossa realidade, às vezes para a realidade da nossa empresa, Uma coisa que é importante a gente já pensar é que existem várias realidades, ainda no mundo digital, porque dependendo do momento que você vai estar com uma realidade, dependendo do momento que você vai estar com outra. Então, isso também tem que ser muito bem pontuado, e a gente vai pontuar aqui nesse vídeo, tá? Isso, de fato, se você está de fato à frente de um time remoto, de um time que trabalha no digital, isso pode de fato fazer diferença no seu resultado, tá? Por que eu vou implementar? Eu falo muito aqui em relação a times remotos, eu já falei em outros vídeos, se você buscar nesse canal você vai ver. Eu falo muito da necessidade de a gente falar do propósito, qual a função social dessa empresa, por que a gente está aqui, por que a gente está transformando, que sementinha a gente está plantando nesse mundo para fazer um onboarding de time, para reforçar a cultura. Isso é muito importante, não só para o nosso time, mas também para a nossa audiência. E eu digo que a gente tem que casar isso o tempo todo. Só que para o time,
Bonificar, ter algo a mais que vá fazer com que mexa o resultado, também é propósito. Por quê? Porque a gente fala de propósito externo e o propósito interno da pessoa, para que aquilo permaneça. E lembrando, né, gente, isso não é uma motivação para as pessoas estarem trabalhando. Eu, Rafaela, hoje eu já não acredito mais em motivação. Eu entendo que ela é uma coisa temporária, uma coisa ali do momento. O que vai manter essa pessoa fazendo o que ela precisa fazer é comprometimento, é disciplina, assim como tudo na nossa vida. Então, aqui também, para a gente manter essa pessoa, para a gente reter este talento ou reter esta pessoa que a gente treinou, né, com tanto amor e carinho, que a gente colocou tudo que a gente sabia, mas para que a gente não perca ela para o mercado, muitas vezes a gente precisa usar de alguns recursos e a bonificação ajuda bastante nisso, plano de carreira, se for o caso, tá? Agora imagina se você perde seu colaborador mais qualificado porque você não tem uma estrutura nesse sentido. E claro, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: você está conseguindo pensar nesse tipo de coisa? Se você está muito afundado no operacional, se você não tem um time aí comprometido com você, onde você possa olhar para esse estratégico, ou você não está confiando nesse time e você continua no operacional, você muito provavelmente não está pensando nisso. E detalhe, não é só pensar na bonificação, e a gente vai passar por esse assunto. Eu tenho que saber os requisitos para eu começar a pensar em bonificação. Eu tenho que ter algumas organizações antes da minha empresa. Mas antes de chegar lá, eu quero diferenciar o que é plano de carreira com bonificação. Vamos lá, plano de carreira é como se fosse o caminho para a pessoa crescer na empresa. Bonificação é quando eu temporariamente vá bonificando pelos resultados temporários de acordo com aquilo que vai acontecendo. Eu posso ter as duas coisas? Posso. Só que plano de carreira, eu penso que são para times maiores do que 30, 40, 50 pessoas. Por isso que ele é muito clássico dentro do corporativo. Ele é o PDI, essas questões onde é que eu vou me desenvolver, o que eu preciso ter em termos de capacitação, que habilidades, comportamentos eu tenho que me desenvolver, né? Tem 12 itens lá dentro dos PDIs que eu preciso estar me desenvolvendo para que eu suba de cargo, né? Enquanto a bonificação não, a empresa tem o resultado, ela bate a meta, vamos bonificar as pessoas. E essa bonificação ela pode ser feita de várias formas, a gente vai pontuar um pouquinho mais aqui na frente como a gente vai fazer essas bonificações, mas ela é pontual, então. E ela pode também ser, não necessariamente, ela pode ser feita de forma trimestral ou por lançamento. Ela pode ser por mês, ela pode ser de acordo com os indicadores apenas. Então, tem vários itens aí que a gente pode estar fazendo bonificação, você pode escolher. É muito importante salientar que em ambas você vai ter bastante liberdade para decidir. O plano de carreira, por si só, ele é um pouquinho mais engessado, porque ele já tem mais culturas e tem mais técnica para se fazer. A bonificação, por si só, não. A bonificação ela é um pouquinho mais livre, então a gente vai ver alguns critérios aqui para que você possa definir como é que você vai fazer o seu sistema de bonificação. Muito cuidado agora, tá? Quando vocês veem e pedem para alguém como é que ela faz o seu sistema de bonificação, cuidado para vocês não engolirem aquilo como se fosse a realidade de vocês. Por quê? Porque muitas vezes o percentual que aquilo vai dar dentro daquilo que a pessoa pensou faz sentido para ela e não faz para ti, por causa dos números, tá? E já entrando nos requisitos, tá? Para a gente implementar ou um plano de carreira ou uma bonificação, ter os números claros é fundamental, justamente para isso. Porque senão eu vou implantar algo que talvez não faça sentido para o meu orçamento, para os meus custos. Então, eu sei o meu faturamento, eu sei minha margem de contribuição, eu sei meu lucro, eu consigo fazer isso de forma clara, eu consigo entender em relação aos investimentos, aos meus custos fixos e variáveis, quanto que cada um deles impacta sobre o percentual do meu faturamento, aquilo é saudável.
Se eu colocar uma bonificação, aquilo vai ser saudável para o meu orçamento? Se aquilo faz sentido, qual o percentual em relação ao faturamento total que eu posso dispor? Então, varia de empresa para empresa. Então, saber os números é fundamental, tá? Então, por isso que quando alguém chega para mim pedindo isso, a primeira coisa que eu peço, tá, mas quais são os seus números? O que você pode bonificar nesse sentido? Porque aí a gente vai definir critérios. Aí a gente vai definir quem vai receber, quanto vai receber, como que vai ser, como que a gente vai poder evoluir isso. Senão aquilo fica no ar, né? Eu acabo te dizendo, faz assim, 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 mete isso e tchau. Não é assim. E se fizerem isso contigo, desconfie. Ou revise, olhe os seus números para que isso de fato faça sentido, para que isso não seja um tiro no pé. Tá bem? Outro requisito, segundo requisito, é em relação ao organograma. Eu preciso entender qual é a hierarquia, qual é a ordem desta empresa. Que é um organograma, para quem não sabe? Organograma é quando a gente tem lá um diretor, um CEO, depois eu tenho as pessoas que estão, né, como head ou como CEO, né, que eles chamam. Depois eu tenho os coordenadores, supervisores, os analistas, né, e ali eu separo por sênior, pleno, júnior, tem todas essas questões. Separo aquilo ali por áreas também, né, de quem tá abaixo de quem responde para quem. Isso é um organograma. Então, quando eu tenho isso claro, aí sim eu consigo fazer um plano de carreira, um sistema de bonificação, tá? Senão também ele vai ficar algo no ar. Tá? Outra coisa também que eu preciso saber, principalmente em relação à bonificação e plano de carreiras, é quais são os meus indicadores, quais são os meus KPIs, né, que as pessoas falam aí no inglês. Quais são, né, os meus indicadores? Por quê? Eu vou bonificar em relação ao que para quem? O mundo ideal é a gente ter indicadores para cada tipo de área. Né? Porque na hora que eu definir quem que eu vou bonificar, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, eu já tenho isso como referência, de acordo com as áreas de cada um. Porque, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui daquilo que a gente vai falar. Eu tenho um editor de vídeo, ele contribui diretamente para o meu conteúdo orgânico. Esse conteúdo orgânico vai gerar um engajamento. Quando eu for fazer uma campanha de captação, eu estou convertendo bem no quente, né? O público quente, o público orgânico. Logo, ele está impactando naquilo. Então, eu preciso entender essa cadeia para ver se este time está, de fato, colaborando para o meu resultado final. Entendeu? Então, esta é a complexidade do negócio, independente de ser bonificação ou carreira. Ou ainda, claro, tem gente que passa a régua e diz, vou bonificar todo mundo. Não sei se é saudável. Eu entendo que não, tá? Por uma questão, se a gente bater o faturamento, tal, vai acontecer tal coisa. Se você tem uma super margem de segurança e não é uma coisa assim muito uau, tudo bem. Mas e não é uma coisa tipo impossível, né? Isso é bem importante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da parte de bonificação em relação a metas. Não pode ser uma coisa impossível, senão ninguém vai atrás. Combinado? Então, disse aí 3 coisas aí fundamentais. E ainda tem mais uma quarta, que são funções claras. As pessoas precisam saber quais são exatamente as suas responsabilidades para que, claro, né, os indicadores façam sentido, né, em relação às responsabilidades que elas foram atribuídas, tá? Requisitos: organograma, funções claras, indicadores e os números, tá? Não falei nessa ordem, mas exatamente, porque senão eu vou bonificar com base em quê, né? E eu preciso saber. Critérios para eu escolher se eu vou escolher plano de carreira ou bonificação. Eu já falei aí sobre a questão de equipes maiores, menores. Outras questões também estão relacionadas à natureza do trabalho, né? Pessoas relacionadas à parte de marketing, que vai impactar diretamente na venda, né? E pessoas que são um pouco mais de backstage, né? Que são um pouco mais relacionadas às áreas operacionais, não tem tanto impacto. Então, isso também você tem que considerar. Qual é o seu orçamento disponível,
né, para isso, porque e depende do teu momento de empresa, né? Tem empresas que estão num super momento aí, estão numa super crescente, né? É mais tranquilo de pensar sobre isso, mas é a todo momento isso. E se eu tenho alguma baixa, se eu tenho alguma situação, eu consigo manter isso, tem que ter isso muito claro, tá? Tem que saber como vai implementar e também ter clareza como isso vai ser sustentado dentro da sua empresa, certo? Eu já falei aqui, então, sobre por que implementar, a diferença entre plano de carreira e bonificação, né? Eu já falei sobre os requisitos que a gente precisa ter, organograma, funções, indicadores e números. E já falei também sobre os critérios, né? Pra gente escolher entre um e outro, tamanho da equipe, qual que é o trabalho, qual que é o orçamento disponível. Agora a gente vai entender para quem a gente vai bonificar. A gente já deu um spoiler ali atrás sobre isso. Mas eu preciso dizer uma coisa muito importante aqui. E isso para mim é um pouco mais relacionado aos meus valores do que está relacionado ao que o mercado fala. Para mim, as primeiras pessoas que têm que ser bonificadas, independente da função, é quem estava com você ali no início. Isso é fundamental. Dê honra a quem tem honra. Então, isso para algumas pessoas é muito distante. Eu mesma já sofri com isso, pensando que todo mundo pensava assim. E não é assim, né? As pessoas às vezes não consideram as pessoas que começam junto com elas. Eu vejo que ainda há esperança no mundo nesse sentido, mas são valores próprios meus. Então, comece com quem começou com você. Se a pessoa estava lá no início, se ela começou aquilo e ela foi de fato decisiva para que você tivesse os resultados que você está tendo hoje, porque só está pensando em bonificação, em plano de carreira, quem está indo, quem está crescendo. Senão você não estaria pensando nisso, ou está muito pensando em crescer. Então, primeiras pessoas para mim são essas, tá? Minha visão particular como princípios e valores, tá? Tem uma passagem bíblica que fala muito bem sobre isso, que é Mateus, né, capítulo 25, na parte ali da parábola dos talentos, né, que é quando talento é dinheiro, né, aquela parábola que o governante dá 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, e aquele que deu 5 ele transformou em 10. E ele diz assim, disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, ou seja, foste fiel quando a gente ainda não tinha nada. E eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, aquele que foi fiel no pouco, né? Participe, então, agora do muito. Tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha em mente. Então, por questões de princípio. Outro público que é também o mais focado na questão da bonificação é o pessoal das vendas, né? Então, a pessoa que está lá, que não é aquela venda hoje, né? Que a pessoa sai do lançamento e já compra. Não. Essa venda quem fez foi todo o outro time, né? Tô falando time de vendas, time comercial, né? SDR, closer, atendimento, suporte, né? Que ela acontece depois, ou seja, o cara não saiu, abriu o carrinho, o cara foi lá e comprou. Não é dessa venda. A venda que o cara vai lá e aborda a pessoa, que aí faz ali o social selling, tem um SDR, tem um closer, enfim, tem toda uma equipe ali focada para a venda. Também pessoal de social media, né, copy, edição de vídeo, todo esse pessoal que impacta diretamente ali, né, no orgânico, que também depois vai fazer diferença lá na venda. Isso também é um pessoal que também impacta diretamente na venda. Então, esse pessoal é o pessoal que está mais propenso a receber, a começar a receber a bonificação. Quem está vendendo e quem está impactando diretamente naquilo que vai ser vendido. Também, e aí quando eu falo em venda, tá? Eu falo em recuperação de vendas, eu falo em venda ativa e eu falo em venda passiva.
Recuperação de vendas é aquele cara que já, por exemplo, até vou diferenciar isso porque isso dá muita confusão. Recuperação de vendas é quando a pessoa tenta passar o cartão, não consegue, ou a pessoa entra num grupo de super interessados e acaba depois não comprando. Ele de alguma forma sinalizou, ele respondeu a pesquisa, ele de alguma forma ele sinalizou que ele tem interesse sobre aquilo, tá? E aí a pessoa vai lá e tenta recuperar a venda, né? Ou abandona o carrinho, tudo isso é recuperação de venda. A recuperação de suporte, de atendimento, ela é uma recuperação que às vezes o pessoal não dá muita bola, mas ela seria interessante bonificar, porque senão o pessoal vai atrás mais dos outros e acaba esquecendo desse público, ele é mais fácil ainda de converter, que é a venda de suporte, ou seja, a pessoa, eu não achei o link, eu não consegui, eu não tô conseguindo fazer a compra, então a pessoa tá querendo fazer a compra, mas ela não tá conseguindo por uma questão técnica. E aí, como muitas vezes os times não bonificam essa pessoa, ele acaba ficando no limbo, sabe? Acaba não tendo retorno. Então, percentual diferente, né? Mas eu acho importante bonificar. E a venda ativa é aquela venda que, de fato, a pessoa vai lá, ela começa um relacionamento, ela começa a apresentar o produto, às vezes a pessoa nem viu o lançamento, nem viu nada, nunca só entrou ali no perfil. Então, essa é a venda ativa, onde a pessoa tem que construir um relacionamento, matar a objeção, ela tem que fazer uma série de coisas aqui para que ela consiga vender. Então, essa é uma venda ativa. Então, eu trabalho com diferentes percentuais para cada uma, né? Onde a venda de atendimento é o menor, recuperação de venda médio e o maior na questão da ativa. Para que haja venda nesses 3 canais, tá? Fundamental isso. Aí sim, depois que eu já dei honra a quem teve honra, eu já dei para as pessoas que estão relacionadas ali ao front, né, de venda, depois pensar no back, tá? Nem todos precisam ser bonificados, tá? Foco nos cargos e áreas mais estratégicas, ainda mais dependendo do seu momento de empresa, tá? Então, e também eu não preciso bonificar todo mundo da mesma forma. Eu posso ter formas de bonificação diferentes em função do impacto. Isso também você pode pensar, tá? Então, isso é fundamental aí. Não é uma questão, mas isso não é justo. Depende da forma que você vê, tá? Agora, a gente vai falar sobre como implementar um plano de carreira, tá? E bonificação. Plano de carreira, aqui tem bastante literatura, tá, gente? É mais fácil. Se vocês pegarem ali PDI, vocês vão ver todas as competências que tem que ser desenvolvidas e habilidades e questões. O que você vai ter que definir? Que competências e habilidades essa pessoa vai ter que desenvolver para ela ir para um próximo cargo? Porque o plano de carreira é isso, né? Você sair, por exemplo, de um analista júnior para um analista pleno. Um analista pleno para um analista sênior. E isso necessariamente vai mudando, né, a faixa salarial da pessoa. Como é que eu faço, então, para sair de um analista para ser um coordenador ou para ser um head, né? Então, o que eu tenho que fazer para isso? E cuidado aqui, tá, gente? Porque não é só meritocracia, tá? Aqui, o cuidado que vocês têm que ter nos planos de carreira, e a gente, muitas vezes, quem vem da CLT vem com esse senso de justiça, mas eu fazia tanto e eu não era promovido. Por quê? Porque a gente vai promover quem tem capacidade de liderar. Muitas vezes as pessoas estão promovendo porque alcançou alguns itens ali que definiu porque achava que era interessante e depois promove as pessoas erradas. Por isso que eu, Rafaela, não sou muito adepta ao plano de carreira. Uma, porque eu acho que é para equipes grandes, 30, 40, 50 pessoas. E eu já liderei mais de 20 pessoas de projetos diferentes e trabalhei sempre com bonificação e sempre funcionou muito bem. Inclusive, conheço grandes empresas que faturam mais de 8 dígitos por ano e continuam com um sistema de bonificação. Não tem plano de carreira, tá? E aí, o plano de carreira, então, tem que ter todo esse cuidado, tá? Porque não é uma coisa tão lógica, né? Quanto parece quando se está no corporativo. Ela é uma coisa muito mais abrangente,
tá? Mas aí tem várias literaturas que você pode dizer, como desenvolver um plano de carreira, e tem todos os itens ali, tu tem que definir cada um dos 12 itens ali, e caberia um vídeo exclusivo só para desenvolver plano de carreira no digital, que identifique todos esses itens e o que a gente pode colocar em cada um deles, tá? Para depois que eu definir, eu oferecer aí sim, né, feedbacks para a pessoa saber como é que ela tá indo, né, dentro deste plano de carreira. Plano de bonificação. Coisas que a gente pode considerar no plano de bonificação. Metas mínima, média e máxima. Onde a meta mínima já seja algo acima daquilo que já foi alcançado. Porque senão seria super simples alcançar. A meta média seja sim um resultado maravilhoso. E a meta máxima seja um resultado acima do maravilhoso. Mas ainda assim não é inatingível. Não é? Vamos dizer, a gente faturou 2 milhões esse ano, a gente quer faturar 4 milhões no ano que vem. É possível? Vai ter investimento para isso? Faz sentido eu ter que acontecer um milagre assim, estrondoso, que todos os astros têm que contribuir, a mão de Deus vai se colocar e nada que não possa acontecer e que não haja merecimento. Eu só quero que vocês entendam que todo mundo tem que estar muito alinhado com esse conceito, tá bom? Todo mundo tem que saber que a mão de Deus está ali e que os atos vão se alinhar. Mas se a gente tem aí muita clareza sobre indicadores, se a gente tem um plano muito claro, se a gente tem um organograma muito claro, um processo muito claro de como a gente vai chegar para dobrar e vai ter investimento para isso, a gente vai ter recurso para isso, sem que ninguém chegue, né, ao final do ano seguinte, né, sem estar quebrado, que isso também é muito ruim, é possível. Então, coloca ali e diga que aquilo é a meta máxima, tá? Outra coisa, trabalhar com bonificação não significa dar percentual, tá? Isso é bem importante. Geralmente o percentual ele vai acabar acontecendo dentro dos cargos mais altos, né? Eu tô falando grandes equipes ou com pessoas muito estratégicas, muito fortes, ou, né, as pessoas que você já combinou lá no início, que estavam lá no início. Então, essas pessoas que vão ter um percentual, né? Que a gente chama lá do equity da empresa. Você também é importante que você defina como que vai ser feita essa bonificação. Você pode bonificar por um percentual do lucro, dentro do lucro. A gente vai, dentro desse lucro, eu vou bonificar igualmente todas as partes em 5% do lucro total. Pode ser isso no final do ano, ou no final a cada de lançamento, ou ao final de cada trimestre. Então, qual é o período e como que eu vou bonificar? É com percentual? É com um valor fixo? É com um valor relacionado ao salário? Eu vou dar, se a gente bater as metas desse trimestre, nós vamos, na meta mínima, colocar mais meio salário para cada um. A gente vai colocar mais um salário para cada um na meta média, um salário e meio na meta máxima. Então, isso tem que ser definido também, tá? Eu sei a periodicidade, por trimestre, por lançamento, por ano. Eu sei os grupos, né? Quem que eu vou definir, né? Eu sei os indicadores que eu vou considerar. É faturamento, é engajamento. Por quê? Porque determinadas áreas podem cumprir suas metas, enquanto outras áreas não. E eu também posso ter meta por área e meta do time todo, faturamento aí da empresa. Aí é mais focado no faturamento ou no lucro, né? Que eu acho muito mais coerente. A gente conseguiu lucrar isso, aí só que tem que estar muito claro os números de lucro, né, gente? Que é o que a maioria não tem. Sei a periodicidade que eu vou considerar, sei os grupos que eu vou considerar, sei os indicadores que eu vou considerar, sei como que eu vou fazer, então, em relação a percentual, em relação a salário, em relação ao valor fixo, né? Eu vou bonificar R$1.000 neste mês, por causa disso, vou bonificar R$5.000, ou de acordo com o cargo, né? Então, isso tudo tem que estar, ainda assim, muito bem desenhado, tá? Então, esses itens vocês considerem na hora de
colocar a bonificação de vocês. Queria dar um olhar aqui especial em relação a time comercial, né? Eu já falei que a gente tem 3 formas ali de bonificar o time comercial que são mais clássicas, né? As passivas, as ativas e a de atendimento, né? E aí também que também a gente possa estar pensando, né, em percentuais diferentes. Só que aqui para time comercial a gente caberia aí todo um outro vídeo que eu acredito que eu vou fazer aí na próxima semana. Então, já se você tá vendo esse vídeo nessa semana que eu recém lancei, pode ser que você tenha que esperar um pouquinho, senão é só você dar uma olhadinha aqui no canal. Pode ser que ele já esteja por aí, tá? Por quê, né, gente? Porque time comercial é uma coisa que tá um pouco mais em voga agora. É uma coisa que também tem que ver como é que é a estrutura do teu time. Tem que ver também quais são as ferramentas que eles têm, porque às vezes as ferramentas por si só já ajudam bastante. Tá vindo inteligência artificial aí para time comercial, então tem um monte de coisa aí que a gente pode estar falando aí que vai ser bem interessante, tá? Vamos fazer um resumo disso tudo que eu falei? Bom, comecei falando aqui que bonificação e plano de carreira é fato, né? Porque a gente tá no momento, né? É um momento que a gente trabalha muito com empreendedores, né? Então, e também, gente, uma coisa que eu não cheguei a comentar, muitas vezes as pessoas que estão com a gente, elas são PJ, né? Elas vêm da prestação de serviços, né? Nem todos trabalham com time CLT. Então, por si só, a gente já vê aí um foco aí mais direcionado aí, né, nessa parte do empreendedorismo, pessoas que se submetem a isso. Por que implementar, né? Porque faz parte do propósito. E também, gente, cabe salientar que bonificação não é só dinheiro. Bonificação, muitas vezes, é algum ingresso, alguma folga, e também é dinheiro. Tá? Então, isso também, fiquem atentos a isso, porque isso é uma excelente dica aí para vocês, que vocês podem estar bonificando o time de vocês com outros recursos e que, às vezes, dependendo do perfil comportamental das pessoas, principalmente para aqueles que não são tão dominantes, outras coisas às vezes fazem mais sentido. E também depende do momento de vida da pessoa. Às vezes, para uma mãe, uma folga é fundamental. Então, tenham esse feeling na hora de fazer isso, tá? Um ouro esse conteúdo. Se você não chegou aqui e não curtiu esse conteúdo, você tá arriscando não ir pro céu. Tá? Então tá o ouro esse conteúdo. Só de te falar isso, às vezes, é uma ficha que cai. Às vezes a gente acha que como a gente gostaria de dinheiro, só os outros gostariam de dinheiro também. Às vezes não é bem isso. Tá? Às vezes uma folga vale muito mais. E às vezes pra ti, dependendo do dia, não faz diferença nenhuma. Tá? Às vezes faz, mas às vezes não vai impactar toda a tua vida em função disso. Outra coisa que eu tenho, então, que eu coloquei pra vocês é a diferenciação de plano de carreira e bonificação. E aqui eu aproveito para reforçar. Eu, Rafaela, prefiro bonificação, porque eu acho mais simples de implementar e eu entendo que o plano de carreira ele vai precisar de uma estrutura muito maior que hoje eu não tenho, em termos de pessoas pensando junto comigo essas estratégias. Daqui a pouco eu precisaria de um gerente de RH para me ajudar a pensar, a estar construindo os planos de carreira das pessoas. E hoje eu não tenho essa estrutura. Tá? Tem, por exemplo, na IGD, a IGD tem, mas eu não tenho a estrutura da IGD. Ainda, tá bom? Requisitos para implementar, né? A gente falou do organograma, as funções claras, os indicadores e os números, teus números da empresa, né? Então, você precisa saber disso. Se você ainda não sabe, você me procura que a gente vai te ajudar com isso. Critérios para escolher entre plano de carreira e bonificação. Eu falei que uma delas, para mim, é o mais clássico, é o fato de ter, né, uma equipe muito grande. Então, se você tem uma equipe enxuta, entre 30... abaixo de 30, aí você pode tranquilamente estabelecer um plano de bonificação, que ele é muito bom e muito mais eficiente. Lembrando que você também precisa saber qual é o seu orçamento disponível, qual o percentual aí que você pode estar disponibilizando para que seja sustentável em todos os momentos da empresa, tá? Também falei para quem que a gente vai bonificar,
né? Então, primeiro é quem tem honra, depois pessoas relacionadas diretamente a vendas, e aí sim depois o backstage, né? E você pode estar bonificando também de acordo com as áreas, que é o que a gente falou de como implementar isso, né? A gente colocou todos os itens que a gente tem que estar considerando de como implementar. Então, qual a periodicidade, como que você vai fazer em termos de valores, percentual, sobre que proporcional, fazer uma meta mínima, uma meta média, uma meta máxima. Falamos aí as áreas, né? Quais são as áreas que vão receber essas bonificações. Então, tenha isso tudo muito bem definido. Falamos um pouquinho de time comercial, né? Que a gente vai deixar isso para um outro momento. E queria muito mesmo que vocês dissessem, se vocês tiveram um insight em relação a isso, né? Que é um assunto que eu sei que acaba indo de encontro ao que muitos pedem por aí. Espero ter contribuído. Quando eu implementei isso, bonificação, eu comecei com a pessoa do meu suporte. Às vezes a gente acha que a gente tem que começar, tem que ter todo um time comercial para começar. E não, você pode começar com a pessoa que está te ajudando no suporte, que vai estar fazendo aquela venda, aquele follow-up, né, de recuperação de vendas. Essa pessoa por si só, ela já recebe aí uma bonificação por venda. Né, isso acaba dando ali um propósito, a pessoa tinha perfil para isso, né, tinha um perfil, tem dominância aí no seu perfil que gosta de resultados, que é movido a resultados, e aí tem um bom atendimento e eu comecei por aí, tá? Já vi outros casos também que era a pessoa que fazia isso, era bonificada em todas as vendas, e já vi essas estruturas aí que eu acabei comentando aí com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficar por aqui agora e até o próximo. Tchau, tchau!